O Sonoplasta. Oferecimento: Restaurante e Pizzaria Macunaíma. Sair sem pagar só prova que você é um cliente sem nenhum caráter. O Siri Cascudo, o maior ponto turístico da venda do biquíni. E se você não sabe como o problema resolver, chame um psicólogo de TCC. Entre em contato com o revisor. Nós estamos começando mais um episódio do nosso programa. E o tema de hoje é alimentos. O primeiro alimento que você vai saber o sinal é açúcar ou doce. E para essas palavras existem dois sinais com a mesma configuração de mão, que é os 4 primeiros dedos unidos e o polegar em separado. O primeiro sinal de açúcar ou doce é: você vai colocar a sua mão em posição vertical em frente à sua boca, com os 4 primeiros dedos unidos. E aí você vai fazer movimentos circulares em frente à boca. O segundo sinal é você repetir essa configuração de mão e também os movimentos circulares. A diferença é que dessa vez, em vez de você colocar a mão na vertical, você coloca a mão na horizontal. Esse segundo sinal tanto pode ser para açúcar e para doce, como também para a palavra bolo, que tem mais de um sinal. Então, primeiro sinal de açúcar ou doce e segundo sinal de açúcar ou doce. Um sinal perfeito para você que gosta de dizer que mamãe passou açúcar em mim. Vamos agora partir para o verbo alimentar, que repete a configuração de mão de açúcar e doce. Novamente você vai colocar a sua mão com a palma virada para o seu rosto, próximo à boca, mas em vez de você fazer movimentos circulares, você abre e fecha rapidamente, flexionando esses 4 primeiros dedos. Este é o sinal de alimentar, ou, utilizando um sinônimo, o sinal de O tema da videoaula de hoje também tem um sinal específico para ele. Você vai colocar a sua mão em frente ao seu rosto e repetir o sinal de alimentar ou comer. Com a diferença de que, quando você termina de fazer esse sinal, você junta nas duas mãos os dedos indicador e médio, colocando uma mão em paralelo à outra, mexe esses dedos enquanto essas mãos vão se afastando uma da outra, para representar a variedade de alimentos. Este é o sinal de alimento ou comida. Para representar o arroz, você vai levar em consideração a inicial da palavra, que é a letra A. Com isso, você acaba fazendo um A com as duas mãos, mas coloca os seus braços em orientação horizontal. Esses A's vão se juntar e eles vão começar a se esfregar em movimentos verticais alternados. Ou seja, quando um sobe, o outro desce. E vice-versa. Esse é o sinal de batata frita. É um alimento que contém dois sinais. O primeiro faz com que você, em um dado momento, utilize a mesma configuração de mão para as duas mãos, 4 primeiros dedos unidos e polegar em separado. A mão esquerda vai ficar de frente para o falante em orientação horizontal, com uma certa distância. E a mão direita vai repetir essa configuração de mão, fazendo com que a lateral do dedo mínimo toque o espaço que existe entre o polegar e o indicador da mão esquerda. Você vai tocar 4 vezes, sempre mudando a orientação. Direita, esquerda, direita, esquerda. Em seguida, para representar a fritura, você vai colocar suas mãos com os dedos erguidos em separado, voltados para o falante, e os dedos vão se mexer alternadamente. O segundo sinal de batata frita requer que você una os 4 primeiros dedos e deixe o polegar separado da mão direita. Mas em vez de você repetir essa configuração para a mão esquerda, você simplesmente deixa a mão fechada e novamente faz os movimentos alternados. Direita, esquerda, para na sequência, também com os dedos separados, você une essas mãos, como se elas formassem a grade que frita a batata.
Portanto, primeiro sinal de batata frita e segundo sinal de Batatinha frita, 1, 2, 3. Se você é pernambucano e é daquelas pessoas que vê na embalagem biscoito creme crack e ainda assim chama de bolacha, não tem problema de se confundir, porque tanto biscoito quanto bolacha tem os mesmos sinais. O primeiro deles é você utilizar o dedo indicador e tocar 3 vezes a lateral do seu nariz. Leve toques, nada de fazer assim para não confundir com o amarelo. Esse é o primeiro sinal de bolacha ou biscoito. E o segundo sinal é você formar uma espécie de meia circunferência entre o dedo indicador e o polegar, como se isso representasse o alimento em si, que é a bolacha ou o biscoito, sendo redondo, e você levar 3 vezes a boca, indicando que você vai mastigar aquele alimento. Portanto, primeiro sinal de bolacha ou biscoito e segundo sinal de bolacha ou Biscoito de sorvete. Não se adianta tanto. Daqui a pouco a gente chega no sorvete. Pelo menos até o final do programa. Calma aí. Vocês lembram que eu falei que um dos sinais de açúcar ou doce também servia para fazer bolo? Então você já sabe que esse é o primeiro sinal de bolo. O segundo sinal faz com que você utilize a datilologia da palavra. B, O, L, O. E o terceiro sinal de bolo é: você utiliza uma espécie de C, ou seja, a meia circunferência entre o indicador e o polegar das duas mãos, e faz um movimento em que coloca as mãos uma em frente à outra horizontalmente. Na sequência, você une os 4 primeiros dedos de ambas as mãos, colocando a palma da sua mão esquerda voltada para cima, enquanto sua mão direita encosta nessa mão esquerda através da lateral do dedo mínimo. Você encosta numa direção e na sequência você encosta novamente, virando em outra direção, como se você estivesse partindo um bolo. Portanto, primeiro sinal de bolo, segundo sinal de bolo e terceiro sinal de... Olho Paraná, muito doce pra você. A palavra bombom tem 3 sinais. O primeiro vai usar a datilologia dessa palavra. B-O-M, B-O-M. O segundo sinal vai fazer com que você utilize a mesma configuração de mão, tanto para a direita quanto para a esquerda. Você vai unir os dedos polegar e indicador e colocá-los na lateral da sua boca. Quando as duas mãos estiverem encostadas, você vai girar essas mãos em direções contrárias, como se você estivesse desembrulhando o bombom. O terceiro sinal também vai fazer com que as mãos repitam uma configuração de mão, só que dessa vez você vai utilizar na lateral da boca um espaço que existe entre o indicador e o polegar, e você vai fechar esses dedos, o espaço que existe entre esses dedos, afastando as mãos do seu rosto. Portanto, primeiro sinal de bombom, segundo sinal de bombom e terceiro sinal de bombom. A próxima palavra que a gente vai ensinar é... Tá tudo muito silencioso. Tá querendo alguma coisa? Pediu uma pessoa lisa. O chocolate é um doce que vem de uma fruta chamada cacau. Para fazer o cacau, você vai colocar a sua mão esquerda com a palma voltada para cima e forma um aro com os dedos polegar e indicador da mão direita. Na sequência, você vem do pulso até a ponta dos dedos da mão esquerda, encostando esse aro 3 vezes, como se ele estivesse pulando. E isso representa os grãos do cacau. Esse é o sinal de cacau, mas também pode ser informalmente considerado um dos sinais da palavra chocolate. Acontece que o chocolate, especificamente, ele tem 3 sinais. O primeiro é você colocar a sua mão esquerda com a palma voltada para baixo,
e todos os dedos unidos. E com a mão direita você vai unir o indicador e o dedo médio. E assim você vai fazer espécies de pinceladas. Dá uma pincelada para a esquerda, uma pincelada para a direita e uma para baixo, sobre o dorso da mão esquerda. O segundo sinal vai fazer com que você feche essa mão esquerda, mas mantenha a palma dela voltada para baixo. Novamente você faz pinceladas sobre o dorso da mão esquerda. Pincela para a esquerda, pincela para a direita e pincela para baixo. Já o terceiro sinal faz com que as mãos repitam a configuração de mão, que é unir o indicador e o médio. Só que enquanto a mão esquerda estará em posição horizontal voltada para o falante, as pinceladas acontecerão na lateral do dedo indicador da mão esquerda. Pincela para a esquerda, pincela para a direita e pincela para baixo. E numa edição rápida, você vai aprender os 3 sinais da palavra chocolate. Chocolate, chocolate, chocolate. Um lanche bastante conhecido dos brasileiros também tem o seu sinal. Com a mão esquerda, você vai fazer com que a palma dessa mão se coloque para cima, mas ela faça como se fosse uma metade de um círculo, unindo os 4 primeiros dedos e deixando o polegar em separado. Com essa palma voltada para cima, você vai fazer com que o indicador da mão direita caia exatamente sobre a palma dessa mão esquerda, como se a mão esquerda representasse um pão e o indicador representasse a salsicha dentro desse pão. Esse é o sinal de cachorro quente, popularmente conhecido como carne. É um alimento que tem 3 sinais e basicamente a sua mão direita vai utilizar a mesma configuração de mão para os 3. Para o primeiro sinal, você vai colocar a palma da sua mão esquerda voltada para você, que é o falante, com os dedos afastados uns dos outros. Na sequência, você vai fazer com que o polegar e o indicador da mão direita puxem 3 vezes o espaço que existe entre o polegar e o indicador da sua mão esquerda. O segundo sinal vai fazer com que, em vez de colocar os dedos separados uns dos outros, você une os 4 primeiros dedos, mas mantenha a palma voltada para o falante. Na sequência, você repete a ação de puxar essa pele que existe entre o polegar e o indicador da mão esquerda. Já o terceiro sinal de carne é: você coloca a sua mão esquerda fazendo o sinal da letra C, mas com a palma voltada para baixo. E na sequência, você puxa 3 vezes. Para que não haja dúvidas, lembre-se, o abajur sempre será cor de carne. Existem 3 formas de se fazer churrasco. Com sal grosso? Não. Com a letra D. Você vai utilizar a letra D em ambas as mãos para fazer o sinal de churrasco. Na primeira vez, você vai colocar os dedos indicadores voltados para o interlocutor e essas mãos vão fazer movimentos circulares, girando para cima e para baixo, sem necessariamente sair da posição. O segundo sinal vai fazer com que os dedos continuem apontados para o interlocutor e essas mãos façam movimentos circulares de subida e descida. Mas enquanto elas fazem isso, elas vão se afastando. Já o terceiro sinal mantém o D em ambas as mãos, fazendo com que as pontas dos indicadores encostem e essas palmas estejam voltadas para o falante. Esses espetos descem e se separam. Recapitulando: primeiro sinal de churrasco, segundo sinal de churrasco e terceiro sinal de churrasquinho, 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 churrasquinho. Alimento bastante popular no Nordeste, o cuscuz tem 2 sinais para ele. O primeiro é o sinal da palavra amarelo, que é você passar o dedo indicador na frente do seu nariz. Você utiliza esse C formado por 2 mãos, onde a mão direita vai envolver 2 vezes a mão esquerda, como se fosse a forma de se fazer um cuscuz. O segundo sinal da palavra consiste em você unir todos os dedos, formando uma espécie de semicírculo com as mãos, colocando a mão uma de frente à outra. Você gira essas mãos colocando automaticamente a palma para o falante
e depois coloca de novo as mãos uma em frente à outra, mantendo esses dedos unidos, como se elas representassem as alças de uma cuscuzeira. Para terminar, esse segundo sinal repete o C de ambas as mãos, e elas vão se tocar 2 vezes. Só que na primeira, direita envolve a esquerda, e na segunda é a mão esquerda que envolve a direita. Primeiro sinal de cuscuz e segundo sinal de... A palavra farinha tem 3 sinais, todos com a mesma configuração de mão. O primeiro é, você coloca todos os dedos, os 4 primeiros dedos unidos, e o polegar atrás desses dedos, e com as 2 mãos fazendo a mesma coisa, você mexe esses dedos alternadamente, como se estivesse polvilhando algum alimento. Ao mesmo tempo que esses alimentos são polvilhados com ambas as mãos, elas vão se aproximando do interlocutor. O segundo sinal é você colocar a sua mão esquerda com a palma voltada para cima, enquanto a mão direita novamente vai polvilhando, dessa vez sobre a palma da mão esquerda, sem precisar encostar nela. E o terceiro sinal, que é mais simples de todos, é você utilizar unicamente a sua mão direita no alto e polvilhar os alimentos. Relembrando para vocês: primeiro sinal, segundo sinal e terceiro sinal de farinha. Repetição de configurações de mão também são presentes nos 2 sinais da palavra feijão. O primeiro é você colocar a sua mão esquerda com a palma voltada para o falante e deixar com que o dedo mínimo fique esticado, enquanto os demais estarão unidos e fechados. Com a letra C, você vai fazer movimentos circulares sobre a ponta do dedo mínimo da mão esquerda, como se você estivesse separando os grãos do feijão. O segundo sinal repete as configurações de mão, tanto da mão direita quanto da esquerda, mas em vez de você esticar o dedo mínimo, dessa vez você estica o indicador, novamente tirando os grãos do feijão. Para salientar: primeiro sinal de feijão e segundo sinal de feijão. Para a fome existem 2 sinais. O primeiro deles vai fazer com que você una todos os dedos das mãos e em seguida as 2 mãos vão tocar ao mesmo tempo lados diferentes da sua barriga. Esse é o primeiro sinal de fome. O segundo sinal é você dispensar uma das mãos e fazer com que a outra repita os movimentos, tocando na lateral da sua barriga. Primeiro sinal de fome e segundo sinal de... Tô ficando impaciente, a minha fome é persistente. Come frio, come quente, come o que vai pela frente. Acho melhor a gente ir pro intervalo. Não sai daqui. Almoço e jantar é no Macunaíma. Rodízio de carnes nobres, buffet completo mais buffet de sushi todos os dias no almoço e jantar, a partir de R$ 42,99. Observação: o valor de R$ 42,99 é somente no jantar no domingo e na segunda no almoço e no jantar. Agora, se você não quiser jantar aí... Está faminto? Brocado? Com a barriga roncando? Então venha para o Siri Cascudo, o maior empreendimento e ponto turístico da Feira do Biquíni. Além das altas habilidades do nosso chefe de cozinha, você também pode frequentar um lugar onde o fogo funciona mesmo debaixo d'água. Venha você também descobrir qual é o segredo da receita do hambúrguer de Siri, através do Siri Cascudo, próximo ao balde de lixo mais perto da sua casa. A bem na verdade, eu nunca consegui entender como é que o Siri Queijo consegue comercializar um hambúrguer feito de siri, porque meio que parece um canibalismo. Se bem que, como esse é doido por dinheiro, a gente nem tenta descobrir. Também um alimento presente na maioria dos lares brasileiros, frango e galinha são aves que têm o mesmo sinal. Você vai colocar encostado na sua testa a ponta do polegar, enquanto os demais dedos estarão separados e erguidos. Tudo que você precisa fazer é, por 3 vezes, fechar a mão sem tirar esse dedo encostado da testa, representando a crista dessas aves. Este
é o sinal de frango. E também é o sinal de galinha. Não vamos falar dos outros membros da família aviária, senão o programa vai ficar longo demais. Outro alimento bem popular é o macarrão, que tem 3 sinais. O primeiro e o segundo envolvem as configurações que formam a letra W. As palmas das mãos estarão voltadas para o falante, em uma de frente à outra, em orientação horizontal. Só que as mãos vão girando em torno uma da outra. Esse é o primeiro sinal de macarrão. Já o segundo sinal não só mantém a configuração de mão, como também esse movimento circular que as mãos fazem. Mas em um dado momento, essas mãos acabam se afastando horizontalmente. Já o terceiro não tem nada a ver com os dois primeiros. Trata-se de você cruzar os dedos indicador e médio de ambas as mãos, erguer os polegares, colocar as mãos uma de frente à outra e repetir os movimentos que acometem o segundo sinal de macarrão. Ou seja, mãos girando uma em torno da outra, no caso, esses dedos que estão cruzados, e depois as mãos que se afastam horizontalmente. Recapitulando, primeiro sinal de macarrão, segundo sinal de macarrão e terceiro sinal de, ou como diria a música, Macarrão, macarrão, macarrão. Assim como biscoito e bolacha se confundem na Libras, manteiga e margarina também são vistas como sinônimos, e para isso elas compartilham sinais. O primeiro deles é você manter os 4 primeiros dedos unidos da mão esquerda com a palma voltada para cima, e com a mão direita você vai repetir a configuração de mão, mas você vai passar pelo dorso e pela palma da mão direita sobre a palma da mão esquerda, repetidas vezes, como se você estivesse pincelando, como se você estivesse untando alguma coisa. Este é o primeiro sinal de margarina e também o primeiro sinal de Manteiga, 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 manteiga. Perfeitamente compreensível. Já o segundo sinal mantém a mão esquerda com a palma voltada para cima e os 4 primeiros dedos unidos. Só que em vez de você repetir essa configuração, você vai repetir o movimento das pinceladas, mas utilizando apenas dedo médio e indicador juntos. Esse é o segundo sinal de manteiga e também o segundo sinal de Margarina. Bom, eu tinha prometido para mim mesmo que nesse episódio eu não iria falar mais de integrantes da família aviária. Porém, eu vou ter que citar o ovo. Ovo tem 2 sinais. O primeiro utiliza a datilologia da palavra, ovo. Já o segundo é você unir os dedos de ambas as mãos, encostar as pontas dos 4 primeiros dedos de cada mão em uma orientação horizontal. Depois, essas mãos se afastam uma da outra. Ainda não entendeu a lógica do segundo sinal? Lembre-se de que para fazer uma omelete é preciso popular no Brasil. O pão tem 3 sinais. O primeiro é você simplesmente faz uma letra A, encosta a ponta do polegar na sua boca com a palma voltada para o falante e depois você gira lentamente essa mão para baixo. Pão. O segundo sinal de pão é mantém o A, só que agora feito com as 2 mãos, em orientação horizontal. As mãos se encostam e depois você afasta essas mãos uma da outra, voltando as palmas de suas mãos para o falante. Já o terceiro sinal de pão consiste em você manter esses As juntos em orientação horizontal e aí você separa as mãos, voltando a palma dessas mãos para cima. Para revisar, primeiro sinal de pão, segundo sinal de pão e terceiro sinal de pão. E a pergunta que não quer calar nessa hora: tá na hora do lanche.
Não é um novo intervalo comercial. É só para você lembrar que a palavra pastel tem 3 sinais. 2 deles envolvem a mesma configuração de mão. Primeiro os dedos unidos e polegar em separado. No primeiro deles, a palma da mão esquerda vai estar voltada para o interlocutor e as pontas dos 4 primeiros dedos da mão direita vão tocar a lateral dessa mão esquerda até chegar na ponta do dedo mínimo. O segundo sinal de pastel envolve também a palma da mão esquerda voltada para o interlocutor e o mesmo movimento, só que em vez de você usar os 4 primeiros dedos, você usa apenas a união entre indicador e dedo médio. Essas 2 variações têm a ver com o fato de você produzir um pastel. Sabe quando você amassa com garfo ou algum outro objeto? Já o terceiro sinal não tem a ver necessariamente com a decoração ou recheio, mas sim com o formato do produto. Com as palmas voltadas para o interlocutor, você forma uma espécie de losango entre os indicadores e os polegares, e as mãos vão se afastando e esses dedos vão se unindo enquanto se afastam. Com isso você aprende que esse é o primeiro sinal de pastel, que esse é o segundo sinal e que esse é o terceiro sinal de pastel. Com isso você pode também, baseado nessa especiaria, promover algum tipo de, como é que eu posso dizer, de encontro romântico. E na praça de mãos dadas na carrocinha do pastel. Também um alimento popular, principalmente em épocas de Semana Santa, temos o peixe, que tem 2 sinais. O primeiro deles envolve, teoricamente, você fazer uma letra D. Acontece que, ao invés de você manter o dedo indicador esticado, você o mantém flexionado. E com isso, a lateral desse dedo indicador desliza para trás 3 vezes, encostando na sua bochecha. Já o segundo sinal de peixe faz com que você coloque erguido não o indicador, mas sim o polegar. E assim você vai fazendo pequenas ondas, onde a palma da sua mão estará voltada para o falante e deslizando para a direita ou para a esquerda, da maneira que você preferir, desde que a palma da mão que você usar esteja voltada para você que está fazendo o sinal. Por isso, é bom lembrar que esse é o primeiro sinal de peixe e esse é o segundo sinal de peixe. Uma música sobre peixe. Quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar. Porque o calor tá demais, tá de matar. O sinal de pipoca vai fazer com que você utilize as 2 mãos, repetindo as configurações de mão. As palmas dessas mãos estarão voltadas para o falante e você vai formar pequenos aros com os dedos indicadores e polegares. Porém, esses aros vão se romper de maneira alternada. Quando o da mão direita se rompe, o da esquerda permanece parado. E quando o da mão esquerda se rompe, o da direita fica fechado. Dessa forma você faz alternadamente, como se você estivesse com uma pipoca se formando dentro do micro-ondas ou numa panela que esteja no fogo. Esse é o sinal de Pipoca, cheiro de pipoca tá rolando no ar. A palavra pizza é mais uma que tem 3 sinais. O primeiro é a datilologia. P-I-Z-Z-A. Só que, em vez de fazer de uma maneira simples, você faz como se fosse uma espécie de palavra cruzada, onde você vai descendo. Você vai usando a sua mão e fazendo os movimentos de maneira vertical. P-I-Z-Z-A. O segundo sinal é você fazer a letra V com a sua mão esquerda, com a palma voltada para o falante. E aí, esse espaço que existe entre o indicador e o dedo médio, você completa colocando o seu dedo indicador da mão direita erguido, representando a forma triangular como se corta um pedaço de pizza. Já a terceira maneira de você simbolizar a palavra pizza é você fazer um V com as 2 mãos, onde as pontas dos dedos médios vão se tocar. Para isso,
você tem que separar os dedos e fazer um leve movimento circular para trás, onde os dedos voltam a se encostar, representando o formato da pizza por inteiro. Recapitulando: primeiro sinal de pizza, segundo sinal de pizza e terceiro sinal de pizza. E agora temos uma palavra que tem dois sinais, mas que cada um tem uma configuração de mão diferente. O primeiro sinal de presunto é você unir os 4 primeiros dedos da sua mão e fazer com que o dorso dessa mão encoste no seu queixo. Na sequência, você vai fazer movimentos circulares com as pontas dos dedos voltados para o lado esquerdo ou direito, como você preferir. Esse é o primeiro sinal de presunto. Já o segundo sinal repete o movimento circular, porém não na mesma configuração, e sim com todos os dedos afastados uns dos outros, encostando o dorso da mão direita na testa. Lembrando, primeiro sinal e segundo sinal de... Bom, se tivesse prestado atenção nas aulas, perceberia que o bom já foi falado anteriormente. Você lembra do número 2? Não, não é esse número 2 que eu tô falando. Você vai utilizar a configuração do número 2 para fazer os dois sinais da palavra queijo. O primeiro é, você coloca o polegar encostado na sua bochecha e desliza umas 3 vezes para baixo. Já no segundo sinal de queijo, você mantém esses dedos da forma como eles estão, mas em vez de você encostar 3 vezes para baixo o polegar, você apenas encosta 3 vezes a palma do dedo indicador. Primeiro sinal de queijo e segundo sinal de... Queijo e tomate pode assar pra derreter. Não, tomate é melhor deixar para outra aula. Uma sobre frutas, verduras, uma posterior. Um dos sinais da palavra sal envolve também a datilologia e em movimento. S, A, L, onde esse L vai se afastar do rosto do falante. O segundo sinal envolve 2 movimentos. O primeiro é, você coloca a língua para fora e com a ponta do dedo indicador, você toca algumas vezes na sua língua. Depois você repete os movimentos que você faz naquele sinal de farinha. Só que em vez de você utilizar todos os dedos, você apenas esfrega o polegar e o indicador. Primeiro sinal de sal e segundo sinal de... para derreter aqui. Os dedos afastados uns dos outros e levemente flexionados dão a tônica dos 2 sinais da palavra salada. O primeiro deles é, as 2 mãos estarão com as palmas voltadas para o falante e elas vão se movimentando de maneira que quando uma sobe a outra desce, fazendo leves movimentos circulares, como se você estivesse misturando todos os ingredientes de uma salada ao mesmo tempo. O segundo sinal faz com que essas mãos se encontrem, onde a lateral dos dedos mínimos se encontrem e se afastem. Na sequência, aquele movimento que representa uma variedade, ou seja, várias frutas, várias verduras, vários legumes, onde os dedos indicador e médio estão juntos e as mãos se afastam enquanto os dedos mexem alternadamente. Portanto, primeiro sinal de salada e segundo sinal de salada. Falar nisso, você gosta de comer salada? Uma salada de É, tá difícil ser fitness hoje em dia. Solteiro também. A palavra salsicha apresenta 3 sinais, mas todos com o mesmo movimento, que reflete em uma mão se afastando da outra. O primeiro deles é, você faz, voltado para o interlocutor, os sinais que representam a letra E. As mãos estão juntas e a ponta dos indicadores vai tocando a ponta dos polegares enquanto as mãos vão se afastando. O segundo sinal faz o mesmo movimento de afastar e também dos dedos se tocarem, mas em vez de apenas os indicadores tocarem os polegares, as mãos vão tocando os polegares e se afastando.
Já o terceiro sinal não envolve necessariamente o processo de fabricação de uma salsicha, mas sim o comprimento dela. Você faz um aro com a união do polegar com o indicador, coloca as mãos juntas, depois afasta, representando o comprimento da salsicha. Você já sabe que agora isso é o primeiro sinal de salsicha, esse é o segundo sinal de salsicha e esse é o terceiro sinal de É sério mesmo que você confunde o sensation com salsicha? Eu também. Vamos utilizar a lógica da inicial para fazer um novo sinal. Você utiliza a letra S e volta a palma dessa mão para o falante. Na sequência você coloca a língua para fora e por 3 vezes você faz um movimento vertical próximo a essa língua. Agora vamos te perguntar seriamente. Qual é o tipo de alimento no qual você pensou? Quem pensou que era sorvete acabou de acertar. Para fechar a nossa lista de alimentos, vamos trazer mais um que tem 2 sinais. No primeiro, você vai colocar a mesma configuração de mão para as 2 mãos, formando uma letra C. A mão esquerda vai estar com a palma voltada para cima, sem nenhum movimento, enquanto a mão direita vai também fazer um C voltado para cima. Na sequência, ela vai fazer movimentos circulares, indo para a direita e depois indo para a esquerda, como se um azeite fosse jogado em cima daquele alimento. A segunda forma de você fazer esse alimento é: você une todos os dedos, colocando a palma da mão esquerda para cima e na sequência a palma da mão direita vai se unir à palma da mão esquerda. E assim você consegue fazer com que esse alimento seja produzido, assado, torrado, sei lá, de maneira alternada, com as mãos indo para a direita e a esquerda repetidas vezes. Já deu para adivinhar qual é o alimento? Tapioca. E já que o tema de hoje é alimentos, nós vamos aproveitar a sua fome de conhecimento para veicular o quadro Hora de Revisar, em que você vai poder retomar todos os conteúdos apresentados na aula de hoje. Não, sem piada, sem música, só gira a vinheta hoje.
E assim nós encerramos mais um episódio de O Sonoplasta. Até a próxima aula. E não perde, porque já tá chegando a Hora do almoço. What is right? What is wrong? Give me a sign. Esse é o primeiro sinal de açúcar ou doce. Vamos agora partir para o verbo alimentar ou comer. Não. A mão direita, não. A mão esquerda vai ficar de frente para o interlocutor. Não. Portanto, primeiro sinal de batata frita. Vocês lembram? E o terceiro sinal. Putz. E o terceiro sinal de bolo é... A palavra bombom utiliza 3 sinais. O primeiro vai abrir mão. Abrir mão não, lançar a mão. O primeiro é você colocar a sua mão direita. Não. O primeiro você vai fazer com que... O segundo sinal é basicamente você economizar uma das mãos e fazer com que a outra repita. Fazer com que a outra. E fazer com que a outra. O segundo sinal é você faz a letra V com a mão esquerda voltada com a palma para o falante. Voltada com a palma voltada para o falante. Já a terceira, também um alimento popular, especialmente em épocas de Semana Santa, Páscoa. Dá para fritar um ovo no asfalto. O segundo sinal de pastel envolve a palma da mão esquerda. Os dois S, A, L, onde esse L vai se afastar do rosto do falante. Esses dedos Lembra que no início do episódio de hoje e faz 3 vezes um movimento vertical. Não, tem que fazer. O Sonoplasta. Oferecimento: Restaurante e Pizzaria Macunaíma. Sair sem pagar só prova que você é um cliente sem nenhum caráter. O Siri Cascudo, o maior ponto turístico da venda do biquíni. E se você não sabe como o problema resolver, chame um psicólogo de TCC. Entre em contato com o revisor.